Na sessão ordinária desta semana, a Câmara Municipal de Matão deliberou sobre vários assuntos importantes para o município. Entre eles, projetos de lei, requerimentos de informação e solicitações de demandas feitas pela população matonense. Veja agora alguns assuntos que entraram na pauta e foram discutidos durante a sessão. Essas são imagens da via Clito Bastia. Logo abaixo da via. Se for mudando a imagem, vocês vão conseguir observar onde parou os encanamentos ali, as vias de água fluvial. E isso tá sendo levado na parte de baixo da via. Então, assim, vai ser jogado a água, provavelmente, ó, naquela terra ali, a árvore, ali termina o loteamento. Então, eles vão só passar aí, não sei de que forma, pelo asfalto e continuar do lado de baixo. Só que nós temos um problema muito sério. Nesse loteamento, nós vamos descarregar a água dele logo acima ali do próximo à nascente do Rio São Lourenço. Se a gente tirar toda essa água daquele loteamento e colocar bem na cabeceira do Rio São Lourenço, eu fiz algumas perguntas aqui e eu quero que seja respondida. Em tudo eu coloquei para encaminhar a cópia dos documentos parabéns. Que foram enviados, porque logo abaixo nós temos outro loteamento, que pelo meu conhecimento, quem aprovou foi a mesma pessoa que estava à frente da secretaria na época. Então, você imagina esses dois, vereador Jonas, esses dois loteamentos jogando essa água no São Lourenço, lá na nascente, lá em cima. Vale Verde e o Eldorado. E o Eldorado. Ele vai descer até na parte de baixo, na bacia de contenção, que há muito tempo nós não temos alagamento na rodovia, porque mais antigos de Matão vão saber do que eu estou falando. Que quando a Brigadeiro Faria Lima, ela enchia e não se dava para passar nela. Será que nós vamos ter esse problema novamente? E aí, não tendo esse problema, o escoamento de água, a hora que chegar dentro da cidade, no longo ali no São Lourenço, no Rio São Lourenço, que hoje nós não temos um problema lá em cima no Quarto Centenário, de alagamento lá na cabeceira. Eu acredito, pelo pouco de conhecimento rural que eu tenho, que a hora que nós começarmos a soltar esses dois loteamentos, soltar água no Rio São Lourenço lá em cima, nós vamos ter problema aqui embaixo. Robinho, tem uma bacia de contenção antes ali, né? Isso, um dos loteamentos, obrigado, Ana. Um dos loteamentos vai jogar água diretamente dentro da bacia de contenção. Direto. Isso, ele é ao lado. O outro loteamento, ele vai pegar mais na cabeceira do rio, lá em cima, lá na nascente. Então, assim, pelo andamento das obras ali, se o Alemão conseguir ir mudando, por favor, vocês vão ver que já está adiantado. Está bem adiantado. Então, assim, isso, está na parte da cana ali, vereador. Ali é aquela curva, né? Isso, bem na curva. Então, assim, essas águas vão ser lançadas lá em cima, na cabeceira do rio, lá na nascente. Qual que é o impacto ambiental? Existe um estudo para saber o volume de água, o que vai acontecer com o Rio São Lourenço aqui embaixo. Entendeu? São dificuldades que a população vai enfrentar e quem está colocando dinheiro no bolso e fazendo esses loteamentos não está nem aí, porque nem de Matão não é. Então, assim, o problema vai ficar para essa casa, para o executivo e para a população que tiver os danos aqui, na hora que o rio começar a subir demais. Eu quero registrar, presidente, o que eu chamo, com todo respeito a opiniões divergentes, de um erro histórico. Quando o prefeito Adalto Scardoelli, se eu não me engano, na primeira gestão dele, começou a estudar um plano diretor, eu tive a honra e a satisfação de ter sido indicado como presidente da comissão de revisão do plano diretor. E naquela ocasião, isso deve ter documentação na prefeitura municipal, nós apresentamos um plano diretor ao prefeito que fazia com que Matão crescesse, vereador Jonas, para lá, para o lado da Astrosuco, onde cresceu o Matão hoje, com os loteamentos que estão depois do Santa Rosa, ou seja, por que crescer para lá? E nessa região de cá, permaneceria grandes lotes, chácara, etc. Porque não adianta, nós estamos fazendo o Matão crescer do lado de cá, e o rio é o mesmo.
No inverso. Então nós temos que fazer, toda vez, investimentos maciços em bacia de contenção, porque o rio não vai dar conta. E não tem como alargar o São Lourenço. Não tem, então, quer dizer, o que acontece? Há uma provocação de enchentes e mais enchentes de Matão por conta do crescimento de Matão, no meu entendimento e no entendimento de toda aquela comissão que estava naquele momento conosco, de que estava crescendo Matão do lado errado. E agora lembre-se, senhores vereadores, que são de Matão, e quem conhece Matão, no 96 a 2000, é isso? 96 a 2000, 97 a 2000, quer dizer, o que não tinha aqui Matão? Aqui para essa região, quantos bairros surgiram depois de lá? E isso foi feito, e ao longo da história ninguém corrigiu isso. Nós entregamos muito ao prefeito, dizendo que Matão deveria crescer para o lado das Trossuco, do Santa Rosa para lá. Porque toda vez que você deságua aqui, o São Lourenço vai encher. Então tem que. Só toca bom. Então, obrigado. Então tem que colocar a bacia de contenção, que custa caro, mas nós continuamos crescendo para o lado de cá. Não tem, é uma questão de hidráulica. Você tem um determinado leito do rio e tem um limite de capacidade. Agora, onde é que é o limite da capacidade de extravasa? Extravasa porque, primeiro, o São Lourenço, logo depois que ele enche um certo tanto, as bocas de lobo que jogam água nele voltam para cá. E eu sempre morei na barranca do São Lourenço, então eu sei o que eu estou falando. Pois é, a cidade é um vale, Porque o que acontece, por exemplo, do lado de lá você tem um outro córrego que sai para trás do loteamento do portal. Do lado de cima você tem o Cascavel. Agora, o São Lourenço, o Robinho tem razão, ele nasce logo depois da fazenda aqui da BAN. Então, o que vai acontecer ali? Vai acontecer um alagamento. De fato, a bacia de contenção melhorou muito, porque antigamente aquilo enchia, chegava e a rodovia. Então, o grande problema de tudo isso, nós estamos tentando agora corrigir um erro histórico, porque nós estamos crescendo a cidade do lado errado. E nós não vamos ter nunca solução para as enchentes de Matão enquanto nós continuarmos crescendo a cidade do lado errado em relação ao desaguamento de água no São Lourenço. Eu entendo e sei das dificuldades quando o vereador Paulo fala da importância de que Matão crescesse a oeste, é isso, sol nasce aqui, né? Não sei se eu estou certo. Mas o crescimento da cidade, meu e nobre vereador Robinho, é uma só que foge, muitas vezes, da vontade, do interesse, enfim, da própria condição de fiscalização do poder público. Veja, o plano diretor, que o Paulo muito bem referiu à época, que ele presidiu, ele tem ele coloca o município de uma maneira tal que fica difícil fazer esse impedimento, de crescer à direita, crescer à esquerda, crescer a norte, crescer a leste. Nós estamos vendo que há um crescimento muito grande aqui para os lados da Santa Rosa, Vila Pereira, etc. E aqui começa a florescer loteamentos. É difícil. Eu concordo, e aí eu tenho aqui o meu elogio e o meu voto favorável ao seu requerimento, porque, de fato, aqui nós temos um problema com a nascente do Rio São Lourenço e com o próprio rio em si. Pensando em desenvolver na sociedade uma consciência cidadã e de democracia, passaremos agora um vídeo sobre a democracia e o papel do legislativo. O que são partidos políticos? Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens: lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. Com o tempo, as sociedades se tornaram mais complicadas e a política se tornou uma atividade de tempo integral, como você pode ver nos vídeos o que é política e o que é democracia.
Os partidos também se estruturaram e se profissionalizaram, passando a ser, na modernidade, por meio de eleições, o principal meio de acesso ao poder governamental. Formalmente, um partido político é uma entidade constituída, principalmente, por participantes voluntários, organizada como pessoa jurídica de direito privado, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo competir pelo poder político. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial, e defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder. A sociedade pode expressar sua vontade por meio dos partidos com os quais se identifica, inclusive escolhendo os representantes indicados por eles. De um certo modo, pode-se dizer que os partidos institucionalizaram as divisões políticas e criaram um espaço para a competição pacífica de opiniões diferentes. E isso está na essência da política. Quando se apresentam para a sociedade em busca de adeptos ou de votos, os partidos listam seus valores e princípios, dizem o que pensam sobre as políticas públicas, traçam planos para o caso de assumirem o governo. O conjunto dessas questões pode ser chamado de ideologia, ou seja, a identidade partidária em termos do que o partido acredita ou propõe. Por meio dos partidos, são agrupadas opiniões semelhantes e reunidas em grandes vertentes ideológicas. Quando acontecem as eleições, a opinião pública se manifesta em termos políticos, escolhendo entre as diversas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. Há quem diga que a ideologia não é o mais importante e que, na verdade, os partidos querem o poder pelo poder. Infelizmente, às vezes, o comportamento de determinados políticos eleitos dá essa impressão, o que faz com que a sociedade desconfie dos partidos e dos políticos. Sim, isso pode acontecer, mas cabe a todos nós um acompanhamento constante da política e das ações dos políticos. Só assim se pode manter e aperfeiçoar a democracia. Por outro lado, é natural que os partidos também atuem na política interna pela divisão de poder. É por meio deles que são distribuídas, por exemplo, relatorias e presidências de comissão na Câmara dos Deputados. É por meio da participação deles no governo, o que chamamos de coalizão, que se constroem bases de sustentação para aprovação de propostas do governo para o país. Ou seja, eles são importantes não só como interface entre a sociedade em geral e o governo, mas também como agentes internos que lutam pela divisão de poder dentro dos legislativos e do governo para defenderem suas posições. Isso significa que a existência de partidos diferentes é também uma forma de controle dos governantes. Vamos recapitular? Partidos políticos são associações voluntárias de pessoas com afinidades ou interesses comuns. Os partidos apresentam para a sociedade uma determinada visão de mundo, com os problemas que consideram prioritários e suas propostas de solução. São os programas partidários. A sociedade, ao votar nos candidatos indicados pelos partidos, exprime sua opinião com relação às visões de mundo dos diversos partidos. Portanto, os partidos políticos são instrumentos importantes para que exista competição pacífica entre ideias diferentes a respeito de como o governo deve ser e o que o governo deve fazer. Quer saber mais? O Centro de Formação da Câmara dos Deputados se dedica ao desenvolvimento de atividades relacionadas à educação para a democracia. São cursos presenciais e à distância, mais vídeos da série O que é e outros produtos. Acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a nossa Escola Virtual de Cidadania. Até a próxima!